Olá. Já parou para pensar nas transformações incríveis pelas quais nosso corpo passa? Crescimento, puberdade, até como a gente lida com o estresse, como usa a energia? Por trás disso tudo, tem uma rede de comunicação silenciosa, mas muito poderosa. O sistema endócrino. Exatamente. Ele trabalha ali lado a lado com o sistema nervoso e o imunológico, sabe? Para manter o nosso organismo em harmonia. Ele usa mensageiros químicos, que a gente chama de hormônios. Hormônios. Isso. Eles viajam pelo sangue para entregar instruções bem precisas para células específicas, mesmo que elas estejam longe. É uma comunicação fundamental. E a nossa análise de hoje vai fundo nesse universo. A gente vai usar como guia uns materiais muito ricos, como aqueles que o Dr. Dário Santucci preparou para o pessoal de ciências morfofuncionais lá do Anhanguera. Sim, são ótimos materiais. A ideia é construir um entendimento sólido, sabe? De como essa comunicação hormonal funciona, desde lá do comando central até a resposta final na célula. É isso aí, a gente vai abordar os componentes-chave, glândulas, hormônios, os receptores, os mecanismos de controle, como os famosos feedbacks, né? E vamos dar uma passada pelas principais centrais hormonais: hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoides, suprarrenais, pâncreas. Isso. E até o sistema digestório, que funciona como um grande órgão endócrino também. E claro, como tudo isso se conecta com a nossa saúde e, infelizmente, com as doenças também. Então, para começar, o que define esse sistema? Ele funciona meio como uma central de controle do corpo, certo? Perfeito. Ele regula funções vitais, como você falou, crescimento, nosso metabolismo, a reprodução, o sono, a fome, até a resposta ao estresse. E faz isso usando os hormônios que são liberados no sangue para encontrar seus alvos. E o segredo é que cada hormônio só conversa com a célula que tem o receptor certo para ele, como se fosse uma chave e uma fechadura bem específica. Essa especificidade é crucial. E essa conversa pode acontecer de várias formas. Tem a comunicação local entre células vizinhas, que a gente chama de parácrina. Assim, ou a célula falando com ela mesma, que é a autócrina. Mas a forma clássica é endócrina, via sangue, para atingir alvos que estão bem distantes. E ainda tem a neurócrina, que são neurônios liberando hormônios direto no sangue. Interessante notar a diferença no tempo de resposta, né? O sistema nervoso é quase instantâneo. Já a ação hormonal pode demorar um pouco mais, minutos, horas. Mas o efeito dura mais tempo. Preciso. É como uma carta que demora a chegar, mas o impacto dela dura dias, né? E a linguagem química desses mensageiros varia bastante. Temos hormônios que vêm de aminoácidos, tipo adrenalina, melatonina, são as aminas. Ok. Temos cadeias de aminoácidos, que são os peptídeos e proteínas, como a insulina, o GH. Esses geralmente agem em receptores na superfície da célula. E temos os esteroides, que vêm do colesterol, cortisol, estrógeno, testosterona. Esses são lipossolúveis, né? Atravessam a membrana. Exatamente. Atravessam a membrana da célula e agem em receptores que estão lá dentro. Essa diferença química define totalmente como a mensagem é entregue e o que ela vai fazer. Tá, mas com tantos mensageiros circulando e com ações que duram mais tempo, como é que o corpo evita o caos? Como é que ele mantém aquele equilíbrio, a homeostase? Aí entram os mecanismos de feedback, principalmente o feedback negativo. É um sistema de autorregulação muito inteligente, funciona como um termostato, sabe? A maioria dos hormônios é controlada assim. Você pode dar aquele exemplo clássico? Acho que o da tireoide ajuda a visualizar bem. Claro, é perfeito. Olha só, o hipotálamo libera um hormônio, o TRH. Ele vai lá na hipófise e estimula ela a liberar o TSH. Ok. O TSH, por sua vez, viaja até a tireoide e manda ela produzir os hormônios T3 e T4. Quando os níveis de T3 e T4 no sangue sobem o suficiente... Eles mesmos avisam para parar. Exatamente. Eles mesmos vão lá no hipotálamo e na hipófise e inibem a liberação de TRH e TSH. É um freio automático. Isso mantém os níveis estáveis. Muitas doenças da tireoide, como hipo ou hipertireoidismo, acontecem por falhas nesse freio. Entendi.
É um ciclo que se autocontrola para manter estabilidade. Faz muito sentido. E o feedback positivo? Aquele que acelera as coisas. Esse é menos comum. É usado para processos que precisam ir até o fim, ter um empurrão final, digamos. O pico de LH que dispara a ovulação na mulher é um exemplo clássico. Ah, como funciona? Níveis crescentes de estrogênio, num determinado ponto do ciclo, em vez de inibir, estimulam ainda mais a liberação de LH pela hipófise. Isso cria um pico explosivo de LH que causa a ovulação. A ocitocina no parto também funciona assim, sabe? As contrações estimulam mais ocitocina, que causa mais contrações, até o bebê nascer. Nossa, que interessante como o corpo usa estratégias diferentes. Uma para frear e estabilizar, outra para acelerar e concluir. Falando em controle, a gente chega no centro de comando, né? O eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo seria tipo o maestro dessa orquestra. Podemos dizer que sim. É uma boa analogia. Ele fica ali na base do cérebro, integrando sinais que vêm de dentro do corpo e de fora também, e comanda a hipófise, que é considerada a glândula mestra. E como ele comanda? Ele produz hormônios que a gente chama de liberadores, como TRH, CRH, GnRH, e também hormônios inibidores, como a somatostatina e a dopamina. Esses hormônios vão controlar a parte da frente da hipófise, a adenohipófise. E como esses comandos chegam tão direto na adenohipófise? Parece um sistema bem eficiente. Existe um sistema de vasos sanguíneos exclusivo para isso, o sistema porta-hipotálamo-hipofisário. É como um delivery expresso. Isso garante que os sinais cheguem rápido e bem concentrados onde precisam agir. Entendi. Já a parte de trás da hipófise, a neurohipófise, a conexão é diferente. É direta, por neurônios que vêm lá do hipotálamo. Certo. E qual a diferença funcional principal entre essas duas partes da hipófise? Uma produz, a outra só libera. Exatamente. A adenohipófise é a fábrica. Ela produz seus próprios hormônios em resposta aos sinais do hipotálamo. Produz o GH para o crescimento, o TSH para a tireoide, o ACTH para suprarrenais, o LH e o FSH para as gônadas e a prolactina para a produção de leite. Já a neurohipófise funciona mais como um centro de distribuição. Ela não fabrica, só armazena e libera dois hormônios que foram feitos lá no hipotálamo. O ADH, que controla a água no corpo, e a ocitocina, importante para o parto, lactação e até nos vínculos sociais. Entendi a diferença. E a regulação nesse eixo? A gente já falou do feedback negativo. Sim, ele é fundamental aqui também. Pega o eixo do estresse como exemplo. CRH lá do hipotálamo estimula o ACTH da hipófise, que estimula o cortisol lá na suprarrenal. Aí o próprio cortisol sobe e inibe o CRH e o ACTH. Fecha o ciclo. Clássico feedback negativo. Isso, mas tem controles mais específicos também. Por exemplo, a dopamina, que vem do hipotálamo, fica constantemente freando a liberação de prolactina pela hipófise. Quando o bebê suga o seio, esse estímulo inibe a dopamina e aí a prolactina é liberada. Que mecanismo. E problemas nesse eixo central podem causar doenças, imagino. Com certeza. Por exemplo, se faltar ADH, a pessoa desenvolve diabetes insípidos, sente muita sede, urina muito, uma urina bem diluída. Nossa, se tiver excesso de ADH, que a gente chama de SIAD, acontece o contrário. Retém a água, o sódio no sangue fica baixo, pode dar confusão mental. E tumores na hipófise, né? Podem produzir hormônios em excesso. Um comum é o prolactinoma, que produz muita prolactina. E o que causa? Pode causar ausência de menstruação, produção de leite fora da hora e até problemas de visão, porque o tumor pode comprimir os nervos ópticos ali perto. Além desse eixo principal, hipotálamo-hipófise, tem também a glândula pineal. Ela age meio como um relógio biológico, influenciando o resto. Correto. A pineal é a nossa sincronizadora com o ciclo de claro e escuro do ambiente. A informação da luz ou da falta dela chega pela retina, passa por uma área no hipotálamo chamada núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico mestre, e esse núcleo comanda a pineal. E ela produz o quê? No escuro, ela produz e libera melatonina. Ah, a famosa melatonina, do sono. Exato. Ela ajuda a induzir o sono, baixa a temperatura do corpo, mas ela tem uma conexão interessante com o eixo reprodutivo que os materiais do Dr. Dário destacam. É mesmo?
Qual seria? Então, a melatonina inibe a liberação de GNRH lá no hipotálamo. O GNRH é aquele hormônio que dá o pontapé inicial para a puberdade. Espera aí. Então a melatonina funciona como um freio natural para o início da puberdade. Por isso não entramos na puberdade logo na infância. Exatamente. Essa é uma das explicações. As crianças têm níveis noturnos de melatonina mais altos. Conforme a puberdade vai se aproximando, essa secreção de melatonina diminui. Isso libera o GNRH para começar a ser liberado de forma pulsátil e ativar todo o eixo reprodutivo. É uma ligação muito engenhosa entre luz, sono e desenvolvimento. Nossa, faz todo sentido. Agora, descendo um pouco, lá no pescoço, a gente encontra a tireoide. Todo mundo conhece, né? Famosa por regular o metabolismo. Isso, ela fica bem na frente da traqueia. Produz 2 hormônios principais, o T4 e o T3, usando iodo e tirosina. E uma coisa muito interessante da tireoide é que ela consegue armazenar grandes quantidades desses hormônios, ligados a uma proteína chamada tireoglobulina, dentro de umas estruturas chamadas folículos. Um estoque estratégico. Exato! E a liberação desse estoque é comandada pelo TSH, que vem lá da hipófise. E as funções do T3 e T4 são bem amplas, né? Afetam quase todo o corpo. Sim, são fundamentais. Eles aumentam a taxa metabólica basal, ou seja, o quanto de energia a gente gasta em repouso, aumentam o consumo de oxigênio, a frequência cardíaca, são essenciais para o crescimento normal, junto com o GH, e um ponto crucial, são absolutamente necessários para o desenvolvimento do cérebro, especialmente nos primeiros anos. E, quando falha, aí temos os problemas. Se produz demais, é o hipertireoidismo. Metabolismo acelerado, a pessoa perde peso mesmo comendo muito, sente calor, o coração dispara, taquicardia, fica nervosa, às vezes até com os olhos saltados, né? A exoftalmia da doença de Graves. Se produz de menos, é o hipotireoidismo. Tudo fica lento. Fadiga, ganho de peso, sensação de frio, pele seca, coração devagar, bradicardia, raciocínio lento. E aquelas glândulas pequenininhas que ficam ali perto, as paratireoides? Ah, sim. Geralmente são 4, ficam atrás da tireoide, são minúsculas, mas vitais. Elas são as guardiãs do cálcio no nosso corpo. Guardiãs do cálcio. Como assim? Elas produzem o paratormônio, o PTH. E elas liberam o PTH sempre que o nível de cálcio no sangue começa a cair. E o que o PTH faz para aumentar o cálcio? Ele age em 3 frentes principais. Primeiro, ele vai lá nos ossos e estimula a liberação de cálcio que está estocado lá. Segundo, ele age nos rins para diminuir a quantidade de cálcio que a gente perde na urina. Ok, tira do osso e segura no rim. Isso. E terceiro, um ponto muito importante. Ele estimula a etapa final de ativação da vitamina D, que também acontece nos rins. E é a vitamina D ativa que permite que a gente absorva o cálcio da comida lá no intestino. Nossa, é um sistema super integrado para manter o cálcio no nível certo. E se faltar PTH? Hipoparatiroidismo. Aí o cálcio no sangue cai muito, o que a gente chama de hipocalcemia. E o cálcio baixo deixa os nervos e músculos muito irritáveis, hiperexcitáveis. A pessoa pode ter formigamentos, cãibras fortes e, em casos graves, até contrações musculares involuntárias e dolorosas, que é a tetania. Complicado. Subindo um pouco agora, no topo dos rins, temos as glândulas suprarrenais, ou adrenais. Parecem pequenas, mas são verdadeiras usinas, né? Com certeza. Cada uma tem 2 partes bem distintas. O córtex, que é a camada externa, mais amarelada, e a medula, que é a parte interna. E o córtex tem zonas diferentes, produzindo hormônios diferentes, é isso? Exatamente. O córtex tem 3 zonas. A mais externa, a glomerulosa, produz a aldosterona. É um mineralocorticoide. Regula principalmente o sódio e o potássio no corpo e, com isso, o volume de sangue e a pressão arterial. Ok, aldosterona para sal e pressão. Isso. A zoredum-meio, a fasciculada, é a maior e produz o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Mas ele faz muito mais que isso.
Ele aumenta a glicose no sangue, mexe com o metabolismo de proteínas e gorduras, tem um papel importante na resposta imune, é um potente anti-inflamatório, afeta os ossos, o humor. A regulação dele vem lá do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, o HPA. Cortisol é realmente multifuncional. E a zona mais interna? A zona reticulada produz os andrógenos adrenais. São hormônios sexuais masculinos, mas produzidos em pequena quantidade. São importantes principalmente na puberdade, para o aparecimento dos pelos, e nas mulheres são uma fonte significativa de andrógenos ao longo da vida. Entendi. Isso tudo no córtex. E a medula, a parte interna? A medula adrenal é diferente. Ela funciona quase como uma extensão do sistema nervoso simpático. As células dela liberam direto no sangue as catecolaminas, principalmente a adrenalina e noradrenalina. Ah, resposta de luta ou fuga. Exatamente. Aquela reação rápida ao perigo ou estresse agudo. O coração acelera, a pressão sobe, a glicose é mobilizada rapidamente para dar energia para os músculos. É a medula adrenal em ação. E os problemas clínicos relacionados às suprarrenais? Bom, se faltar cortisol e aldosterona por uma destruição da glândula, por exemplo, temos a doença de Addison ou insuficiência adrenal primária. Os sintomas costumam ser cansaço extremo, perda de peso, pressão baixa e uma característica interessante é a hiperpigmentação da pele, um escurecimento. Diabetes bronzeado, já ouvi falar. Isso. E o contrário, o excesso crônico de cortisol causa a síndrome de Cushing. Pode ser por uso de medicamentos corticoides ou por tumores. A pessoa desenvolve um rosto arredondado em lua cheia, acúmulo de gordura no tronco e pescoço, giba de búfalo, pele fina, estrias largas e arroxeadas, fraqueza muscular, osteoporose, risco aumentado de diabetes e hipertensão. É um quadro bem característico. Bem complexo. Agora vamos para o pâncreas. A gente conhece ele pela digestão, mas ele tem uma parte endócrina crucial, né? Para o controle da glicose. Fundamental. Dentro do pâncreas existem umas ilhas de células, as ilhotas de Langerhans. E nessas ilhotas temos tipos diferentes de células. As células alfa produzem glutagon, as células beta produzem insulina, essas são as mais famosas, e as células delta produzem somatostatina. Então, basicamente, glucagon para aumentar a glicose no sangue e insulina para baixar. Ele age principalmente no fígado, mandando liberar a glicose que está estocada, glicogênio, e também mandando produzir glicose nova a partir de outras fontes. O resultado é aumentar a glicose no sangue. Ok, sinal de precisamos de energia. Isso, já a insulina é liberada quando a glicose sobe, tipicamente depois que a gente come. A função dela é facilitar a entrada da glicose nas células, principalmente nos músculos e no tecido gorduroso, para ser usada como energia ou armazenada. Ela também promove o armazenamento de glicose no fígado, a produção de gordura, a síntese de proteínas. É um hormônio anabólico de construção e armazenamento. O resultado é baixar a glicose no sangue. E a somatostatina? Ela tem um papel mais modulador, meio que inibindo a liberação tanto da insulina quanto do glucagon e outros hormônios também. Ajuda a refinar o controle. E a falha nesse sistema, principalmente na insulina, leva ao diabetes mellitus, certo? Exatamente. No diabetes tipo 1, o problema é uma destruição autoimune das células beta. Simplesmente falta insulina. O tratamento é a reposição de insulina. E o tipo 2? O tipo 2 é muito mais comum, uns 90% dos casos. O problema principal é a resistência das células à ação da insulina. O pâncreas até tenta compensar, produzindo mais insulina no início, mas com o tempo pode não dar conta. Está muito ligado ao estilo de vida, obesidade, sedentarismo e também tem um forte componente genético. E um ponto crítico que os materiais do Dr. Dário ressaltam são as complicações vasculares do diabetes. Parece ser o grande problema a longo prazo. É fundamental entender isso. O descontrole crônico da glicose no sangue vai danificando os vasos sanguíneos, tanto os pequenos quanto os grandes. Isso leva a problemas sérios. Nos olhos, retinopatia, que pode cegar, nos rins, nefropatia, que pode levar à diálise, nos nervos, neuropatia com dor, perda de sensibilidade, e nos vasos maiores. Acelera demais a aterosclerose, que é o entupimento das artérias.
Isso aumenta muito o risco de infarto do coração, de AVC, derrame cerebral, de problemas de circulação nas pernas. Controlar bem a glicemia desde o início é crucial para tentar prevenir ou retardar essas complicações devastadoras. Realmente muito sério. Mudando um pouco de foco, outra fase de intensa ação hormonal é a puberdade, aquela transformação para a vida adulta. Sim, uma fase incrível. Tudo começa, na verdade, 1 ou 2 anos antes dos sinais mais óbvios, com a adrenarca, que é o aumento daqueles andrógenos produzidos pelas suprarrenais. Isso causa os primeiros pelos, um cheiro diferente no suor, às vezes um pequeno estirão. Mas o evento central mesmo é o aumento da liberação pulsátil de GNRH lá pelo hipotálamo. Pulsátil, você disse. Por que pulsátil? Ah, esse é a chave. Se o GNRH fosse liberado de forma contínua, a hipófise ficaria dessensibilizada e pararia de responder. A liberação em pulsos, com intervalos, mantém a hipófise atenta e responsiva. Entendi. Inteligente. E esse GNRH pulsátil estimula a hipófise a liberar o quê? Libera o LH e o FSH, são as gonadotrofinas. E como elas agem nas gônadas, nos ovários e testículos? Nas meninas, o LH e o FSH vão estimular os ovários. O LH age numa célula chamada teca para produzir andrógenos, e o FSH estimula outra célula, a granulosa, a converter esses andrógenos em estrógenos, usando uma enzima chamada aromatase. O FSH também ajuda no crescimento dos folículos ovarianos e são os estrógenos os responsáveis pelo desenvolvimento das mamas, do útero, o alargamento da bacia, o estirão. E nos meninos? Nos meninos, o LH vai agir nas células de Leydig, lá nos testículos, estimulando a produção de testosterona. A testosterona é o principal hormônio masculino, responsável pelo crescimento do pênis e testículos, aumento da massa muscular, aparecimento de pelos no corpo e rosto, engrossamento da voz, o estirão de crescimento masculino, e o FSH, agindo junto com a testosterona nas células de Sertoli, é essencial para iniciar e manter a produção de espermatozoides, a espermatogênese. É importante lembrar, que tanto meninos quanto meninas produzem os dois tipos de hormônios, estrógenos e andrógenos, só que em quantidades e proporções bem diferentes. E todo esse eixo é regulado por feedback também, imagino. Com certeza. Os próprios hormônios sexuais, estrógeno, progesterona, testosterona e outras substâncias produzidas nas gônadas, como a inibina, vão sinalizar de volta para o hipotálamo e para a hipófise para controlar a produção, mantendo os níveis adequados para cada fase da vida. É um controle bem fino. E para finalizar nossa viagem, uma coisa que talvez a gente não pense logo de cara como glândula endócrina, o trato gastrointestinal, TGI. Ele também é um grande produtor de hormônios. Absolutamente. O TGI é talvez o maior órgão endócrino do corpo em termos de número de células produtoras de hormônios e variedade de substâncias. A regulação da digestão, da absorção de nutrientes, da motilidade intestinal é uma integração super complexa de sinais endócrinos locais, sinais neuroendócrinos, controle nervoso direto e até interação com o sistema imune do intestino. Uau! E além dos hormônios de fora que influenciam o TGI, ele produz os seus próprios maestros locais. Quais seriam os principais? Olha, são muitos, mas podemos destacar 5 clássicos. A gastrina, produzida no estômago, que estimula a secreção de ácido clorídrico. Ok, para digerir. A secretina, liberada no duodeno, quando chega o ácido do estômago. Ela age no pâncreas, estimulando a liberação de bicarbonato, para neutralizar esse ácido. Inteligente. A colecistoquinina, ou CCK, é liberada em resposta à chegada de gordura e proteína no duodeno. Ela tem várias ações. Faz a vesícula biliar contrair para liberar bile, essencial para digerir gordura, estimula o pâncreas a liberar suas enzimas digestivas e também age no cérebro, dando sensação de saciedade. Ah, a CCK ajuda a gente a parar de comer. Exato. Depois temos o GIP, polipeptídeo inibidor gástrico, que apesar do nome, sua principal função é estimular a liberação de insulina pelo pâncreas antes mesmo da glicose subir muito no sangue, em resposta à chegada de glicose e gordura no intestino. É um efeito chamado incretina.
E o quinto? A motilina. Ela é liberada principalmente nos períodos de jejum entre as refeições. A função dela é iniciar um padrão de contrações fortes que varrem o intestino delgado. É o chamado complexo mioelétrico migratório, ou MMC. O MMC. Aquela faxina do intestino que você mencionou. Exatamente. São ondas peristálticas, bem potentes, que começam no estômago e vão varrendo todo o intestino delgado, empurrando restos de comida não digerida, secreções e bactérias para frente, em direção ao intestino grosso. Isso limpa o intestino e previne o crescimento excessivo de bactérias no lugar errado, a SIBO. A motilina dá o pontapé inicial para esse processo de limpeza começar. Entender esses hormônios é chave para entender a digestão normal e também muitas doenças digestivas. Realmente, que jornada incrível por essa rede de comunicação hormonal. Fomos do comando central lá no cérebro até as glândulas que regulam nosso metabolismo, nossa resposta ao estresse, nosso crescimento, reprodução, os níveis de cálcio, de glicose e até a digestão. É impressionante. É fascinante, né? Vimos como os hormônios agem como mensageiros super precisos, como eles são controlados por mecanismos de feedback inteligentes e como a própria química de cada hormônio define onde e como ele vai agir. É uma orquestra muito complexa, mas que trabalha em harmonia para manter nosso corpo em equilíbrio e em homeostase dinâmica. E para o pessoal que está estudando ciências morfofuncionais lá na Anhanguera, usando os materiais do Dr. Dari Santucci, fica muito claro como esse conhecimento é a base de tudo, né? Para entender a saúde, para entender a doença, dominar esses mecanismos é fundamental para o raciocínio clínico, para interpretar um exame, para cuidar melhor das pessoas. Exatamente, é a ciência morfofuncional ganhando vida, mostrando sua aplicação direta no dia a dia da área da saúde. É a base para entender como o corpo funciona e por que ele às vezes falha. E para a gente continuar pensando depois daqui, fica uma provocação. Como será que o nosso estilo de vida moderno, com o estresse crônico que muita gente vive, as dietas cheias de alimentos ultraprocessados, os padrões de sono e de alimentação todos desregulados, a exposição a tantos fatores ambientais, talvez até disruptores endócrinos, como tudo isso pode estar afetando, talvez de forma sutil, essa rede hormonal tão delicada e interconectada? É uma excelente pergunta. Que impactos a longo prazo essas possíveis disrupções crônicas nos grandes eixos hormonais, o de estresse, HPA, o reprodutivo, HPG, o metabólico, o circadiano ligado à melatonina, o gastrointestinal, que impactos isso pode ter na nossa saúde geral? Será que isso não está contribuindo de alguma forma para o aumento das doenças crônicas que a gente vê tanto hoje em dia, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, talvez até alguns tipos de câncer e doenças autoimunes? É uma questão super complexa que nos convida a continuar aprendendo, a continuar investigando e integrando conhecimento sobre essa máquina maravilhosa e intrincada que é o corpo humano.